Olá, pessoal. Vamos dar início à revisão, certo? Para avaliação com colocação pronominal. Colocação pronominal nada mais é do que a posição do pronome átono oblíquo, certo? Em relação ao verbo. Ele, no caso, o pronome átono, na verdade, ele não tem aquele som forte, tá? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Eu vou mostrar para vocês agora. São eles: me, te, si, lhe, o, a, nos, vos, os, as, lhes. Ele pode ocupar 3 posições. No caso, ele pode vir antes do verbo, no meio do verbo e após o verbo. Cada posição dessa tem um nomezinho específico, tá? E tem uma regra para ser usada. Uma observação bem importante é que nós não podemos, por exemplo, escrever ou fazer uma carta e no final escrever assim: te amo. Por quê? Porque os pronomes átonos, ele não pode jamais ser usado para início de frase. Por exemplo, se você vai usar um pronome átono no final, antes do verbo, e tiver uma vírgula, você não pode usar o pronome átono aí, tá? Você vai ter que usar após o verbo, tá? Isso é uma regra básica da língua portuguesa. Se você colocar te amo, está errado. Ou amo-te, ou eu te amo. Nada, não pode, de jeito nenhum, pronomes átonos nem início de frase nenhuma, tá, gente? Continuando, temos, quanto à posição dos pronomes oblíquos, temos a próclise, que vem antes do verbo, ou seja, quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Temos aí um exemplo: não se atrase. Quando ele se posiciona no meio do verbo, se chama mesóclise. Observe que mesóclise, meio, tá? Pró, antes, tá? Aí temos exemplo: sentar-me-ei aqui, tá? Ênclise é quando o verbo, no caso, quando o pronome átono vem após o verbo, tá? Tem um exemplo aí: traga-me o caderno, ou seja, ele está vindo após o verbo. Mas para usarmos a próclise, a mesóclise e a ênclise, precisa-se aprender as regras, porque não podemos simplesmente usar de qualquer jeito, tá? Nós vamos aprender as regras agora. Por exemplo, a próclise, ele tem que ter um pronome atrativo. Um exemplo de pronome atrativo, uma palavra, na verdade, uma palavra atrativa, né? Não é pronome, palavra atrativa é o não. O não dessa frase aí: não se atrase. Na verdade, as palavras negativas, ela atraem os pronomes oblíquos átonos. Então, para próximo dela, tá, gente? Eu vou mostrar as regras. Por exemplo, a próclise. Quando o pronome está antes do verbo. Usa-se próclise quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome antes do verbo. São elas: palavra de sentido negativo, como eu falei para vocês, o não lá na frente. Não, nada, nem nunca. Exemplo: nada nos preocupava naquele tempo. Ou seja, nada nos preocupava naquele tempo. Então, o nos está antes do verbo. Por que se posicionou aí? Porque o nada, a palavra negativa, atraiu ele, tá? Outro exemplo de palavra atrativa é os advérbios. Mas aí tem uma observação: não seguido de vírgula. Por quê? Porque quando ele for seguido de vírgula, podemos dizer que é o início de outra frase, outra oração, na verdade. Então, se inicia outra oração, o pronome atrativo não pode, o pronome oblíquo átono não pode iniciar a frase, tá, gente? Aí temos aí os advérbios: hoje, aqui, sempre, talvez, muito, etc. Um exemplo: hoje me arrependo do que fiz. Observe aí que o pronome me está antes do verbo e após o advérbio. Tá certo? Então, a posição aí
o pronome atraiu para perto dele, tá, gente? Outro exemplo é as conjunções subordinativas, que, quando, embora, se, como, para que e etc. No caso aí, é outro tipo de palavra atrativa, ou seja, o pronome vai vir antes do verbo, se posicionando após a conjunção, tá, gente? Um exemplo aí, embora me sinta culpado, não pedirei desculpa. Observe aí que o pronome está antes do verbo e após da conjunção, tá? A próclise sempre se posiciona antes, mas tem que ter essas palavras atrativas para ser usado, tá, gente? Vamos para a mesóclise. Mesóclise, no caso, é quando o pronome está no meio do verbo, tá? Se posiciona no meio do verbo. Essa colocação pronominal é obrigatória, tá? Só quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, se o verbo não estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito, não pode usar o pronome átono no meio do verbo, tá, gente? Temos aí o exemplo, entregar-te-ei os documentos hoje. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Observe aí que o ti está no meio do verbo e o lhe também está no meio do verbo, tá? Observe que antes do ti tem o hífen e antes o verbo está no infinitivo e a terminação vem após o pronome, tá, gente? Observe aí, temos uma observação. Gente, eu esqueci o O ali, desculpa aí, mas você sabe que o nome é observação. Temos a primeira. Havendo palavra que exige a próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise, ou seja, se vier uma palavra atrativa, tipo não, uma palavra negativa, um advérbio, ou uma conjunção subordinativa, esse pronome átomo vai ter que ir para antes do verbo e não no meio, mesmo que o verbo esteja no presente, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá, gente? Outra regra é se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional, ou seja, se ele não iniciar a oração, o verbo não iniciar a oração, é opcional. Por que opcional? Porque ele pode vir antes do verbo. Pode vir antes do verbo, porque ele não está iniciando frase. Ou pode vir no meio também. Isso aí é opcional, tá, gente? Vamos para a ênclise. A ênclise é quando o pronome vem após o verbo. Bom, a ênclise é usado principalmente nesses seguintes casos, ou seja, só em 2 casos, tá? Nesses principais, é o principal esses 2 casos. Quando o verbo iniciar a oração, ou seja, ele tem que iniciar a oração, mas ele não pode estar nem no futuro do pretérito, nem no futuro do presente. Lembrem-se disso. Ele iniciou a frase, está no futuro, tem que ser mesóclise, tá? Aí tem, entregou-me os documentos hoje, ou seja, ele está no início da frase, mas o verbo entregar não está no futuro do presente nem no futuro do pretérito. Então, posso usar a ênclise, tá? E com o verbo no imperativo afirmativo, ou seja, ele tem que estar no imperativo, quando tiver o verbo no imperativo. Gente, para quem não lembra o que é imperativo, é aquele verbo que expressa ordem, apelo, tá? Por exemplo, por favor, diga-nos o que aconteceu. Ou seja, quando eu digo diga, eu estou expressando ordem. Então, está no imperativo, tá? Então, só esses 2 casos é que você vai aprender. Só usa-se ênclise quando iniciar a oração, mas o verbo não pode estar no futuro do presente nem no futuro do pretérito, certo? E quando o verbo estiver no imperativo, tá? Afirmativo. Se for negativo, você já sabe, palavra atrativa, negativa, vira próclise, tá, gente? Obrigado, tchau, até a próxima.